Pela graça do Senhor, estamos começando 2020 com muitas expectativas e satisfação em poder oferecer a nova série de lições bíblicas. Vamos estudar os livros de Esdras e Esther. Estes dois livros, assim como o de Neemias, que já estudamos, fazem parte do período pós-cativeiro, pois narram os fatos ocorridos com o povo judeu após o fim do exílio babilônico. Sabemos que por causa dos pecados do povo de Judá e por ignorar os diversos avisos dos profetas, Deus permitiu que a cidade de Jerusalém fosse invadida, que o templo fosse destruído e que seu povo fosse levado para a Babilônia em 586 a.C., por Nabucodonosor. Contudo, de acordo com a profecia de Jeremias, após 70 anos servindo na Babilônia, Deus faria duas coisas. Primeiro, castigaria o rei babilônico, destruindo a nação opressora. Depois, libertaria seu povo e o levaria de volta à sua pátria. Deus restauraria a nação, fazendo com ela uma nova aliança. Deus prometeu e cumpriu fielmente. Assim, Ciro, o rei da Pérsia, derrotou o Império Babilônico em 539 a.C. E no ano seguinte, em 538, fez um decreto que permitiu o regresso dos judeus à Terra Prometida, em conformidade com a profecia, em 536 a.C. O templo em Jerusalém começou a ser reconstruído e a adoração ao Deus de Israel foi retomada. Um observador atento logo notaria que, considerando a destruição do templo em 586, até esta data citada, são apenas 50 anos. Não deveria ser 70 anos, conforme predisse Jeremias? Para entender isso, é preciso saber que o cativeiro não teve início com a destruição de Jerusalém e o templo, mas sim em 606 a.C., quando a primeira leva de judeus fora deportada para a Babilônia, ocasião em que Daniel e seus 3 amigos foram levados para lá. Para que esse contexto histórico fique mais claro ainda, é preciso considerar que aconteceram 3 momentos distintos em que grupos de judeus foram deportados para a Babilônia. E, igualmente, o regresso dos exilados para Jerusalém aconteceu também em 3 momentos distintos. O primeiro grupo veio com Zorobabel, em 538 a.C. O segundo foi liderado por Esdras, em 457 a.C. E o último veio com Neemias, em 444. Ainda com relação à profecia dos 70 anos, o historiador Antônio Mesquita Neves comenta que, além do período de 606 a 536 a.C., se contarmos da destruição do templo em 586 até sua reinauguração em 516, são também 70 anos. E se considerarmos a data da reinauguração do templo até o retorno daquele último grupo de judeus que veio com Neemias, são cerca de 70 anos também. Ou seja, assim como o cativeiro se processou em 3 etapas, do mesmo modo aconteceu a restauração entre cada um destes fatos históricos a um período de 70 anos, em total harmonia com a profecia. Pois bem, o livro de Esdras se encaixa neste período pós-exílio, quando os judeus estavam sob o domínio dos reis persas. O livro relata os 2 primeiros regressos da Babilônia. Nos capítulos de 1 a 6, é contada a história de como Zorobabel, um príncipe descendente de Davi, liderou o grupo de aproximadamente 50 mil judeus exilados no regresso a Jerusalém, com o propósito de reconstruir o templo e retomar a adoração a Deus. Nesse tempo, os judeus tiveram que enfrentar oposições e muitas dificuldades, fazendo com que a obra do templo demorasse mais de 20 anos para ser concluída, até que ele fosse inaugurado em 516 a.C. Esdras dedica os 4 últimos capítulos para contar a sua própria experiência ao liderar outro grupo de judeus exilados, desta vez em número menor, de cerca de 5.000 pessoas. O grupo veio para Jerusalém com o firme objetivo de ajudar na reconstrução da comunidade e promover uma reforma espiritual, que restaurasse a fidelidade à lei do Senhor. Este servo de Deus era um humilde sacerdote, descendente de Arão, e também um habilidoso escriba. A história da rainha Esther
se encaixa entre o vácuo de 60 anos que existe entre o capítulo 6 de Esdras, que termina com a reinauguração do templo em Jerusalém, e o início do capítulo 7, que apresenta Esdras liderando o segundo grupo de judeus que veio da Babilônia. O livro de Ester nos apresenta um perfil daqueles judeus que por alguma razão escolheram permanecer no exílio, mesmo depois de terem sido autorizados a voltar para seu país. Através destes que não voltaram, vemos Deus agindo para proteger seu povo, que estava sofrendo intensa perseguição e risco de extermínio. Para isso, Deus usou Ester, uma jovem judia que era órfã, mas que por providência divina tornou-se a rainha da Pérsia e a esposa do poderoso rei Assuero. Nos 4 primeiros capítulos do livro de Ester, nos é contada como esta jovem se tornou rainha e também sobre os planos de Amã, o primeiro-ministro da Pérsia, que arquitetou o genocídio do povo judeu. Nos capítulos de 5 a 10, vemos a coragem de Ester, que, aconselhada por seu pai adotivo, o sábio Mardoqueu, pôs sua própria vida em risco para salvar o seu povo. O resultado foi um grande livramento e uma linda celebração. Os livros de Esdras e de Ester nos trarão muitos ensinamentos espirituais, através de suas histórias empolgantes e cheias de fé e de desafios. Vale a pena nos dedicarmos ao estudo deles. Inclusive, esta série tem como título Tempo de Recomeçar, porque no contexto de ambos encontramos os judeus diante da chance de voltar a Jerusalém e recomeçar suas vidas. Esse aprendizado, sem dúvida, nos traz ensinos e aplicações para a vida cristã. Até porque estamos iniciando um novo ano, que é reconhecidamente um período de recomeçar. Que Deus utilize esta série para nos levar a um novo tempo em nossas vidas. Feliz Ano Novo e bons estudos!